Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo das 6. Hoje o nosso tema é tabagismo. E para falar desse assunto, nós contamos com a presença da pneumologista doutora Kênia Schultz, o cardiologista Dr. Alberto Nogueira e o psicólogo Rodrigo Niero. Bem-vindo, Rodrigo. É a primeira vez que a gente se fala. Bom, o tabagismo, ele é a principal causa, o principal fator de risco evitável, né? Então, assim, de forma modificável, ele é a principal causa de morte evitável. A gente pode falar assim, né, doutor Alberto? É verdade. E hoje em dia ainda nós temos, né, esse hábito, apesar de ter tido aí uma queda, né, de 40% aproximadamente na queda do tabagismo, nós ainda temos aí 11% aproximadamente da população brasileira fumante, né, ativa. Então eu gostaria de saber, doutor Alberto, assim, vamos começar com esse papo, falando a respeito das doenças cardiovasculares. Nós vamos falar, né, de todas as doenças que o tabagismo aqui causa, ele não só cardiovascular, pulmonar, sistêmica, né, câncer, doença psicossocial também, a dependência química, né. Mas entre as doenças cardiovasculares, doutor Alberto, qual são as doenças mais recorrentes, mais prevalentes aí associadas ao tabagismo? Boa noite, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E em relação ao tabagismo, que é um assunto muito importante de saúde pública, que a gente chama um dos fatores de risco de morte evitáveis, né, mais proeminente, né, que a gente tem hoje, inclusive em relação à doença cardiovascular. A gente sabe que o tabagismo é a maior causa de morte. A maior causa de morte no tabagismo são as doenças cardiovasculares. Apesar de outras doenças como o câncer de pulmão e o DPOC serem mais frequentes, né, do que as doenças cardiovasculares, mas a maior causa de morte é a doença cardiovascular, né, incluindo aí o derrame, né. Tá e certo? O infarto, né? Sim, Exatamente. eu acho que é frequente a busca no pronto-socorro por pacientes com dor, né, torácica, então com dor no peito, né, e vítimas aí da síndrome coronariana do infarto. E o tabagismo, ele vem corroborar com isso. Sem dúvida. Não é? O infarto e o derrame, hoje em dia, são a maior causa de morte no Brasil e no mundo, né? E com certeza são as doenças aí que têm uma relação com o tabagismo aí, que tem uma grande importância em termos de saúde pública, né? E, além disso, tem outras doenças causadas aí pelo cigarro, a hipertensão arterial, né? A gente sabe que também alterações do colesterol, até uma ligação com a diabetes pode acontecer também com os tabagistas, né? A ação do cigarro, né, no sistema circulatório, assim, porque às vezes as pessoas, eles não entendem qual que é a relação. Então, muitas vezes a gente tem que estar esclarecendo isso no consultório. Qual que é a relação, qual que é o mecanismo do tabagismo, assim, né? Inflamação, a ruptura de placa, né? Então, a gente tem uma doença sistêmica, né? A gente pode falar que é isso. É verdade. Não é mesmo? Ainda a gente não tem uma certeza no que causa essas alterações, essas doenças, mas a gente sabe qual é o problema que acontece. Por exemplo, o cigarro ele pode causar alterações vasculares, né, nas artérias. Que alterações são essas? Ele altera um negócio chamado endotélio, que é como se fosse a pele de revestimento de dentro das artérias, tá bom? E esse endotélio, ele produz substâncias. E do ponto de vista de cardiovascular, uma dessas substâncias é o óxido nítrico. E as substâncias que o cigarro tem,
ela provoca uma alteração desse endotélio e há uma diminuição da produção de óxido nítrico, e isso faz com que a artéria ela fique mais dura, ela tem dificuldade de dilatar em determinadas situações, né? Além disso, produz uma inflamação nesse endotélio de forma importante, produz uma predisposição, além da inflamação, ao aparecimento de placas de gordura, que a gente chama de aterosclerose, e além disso, ele provoca nessas placas de aterosclerose uma ruptura, né, expondo aquela gordura para a corrente sanguínea, favorecendo a coagulação naquele local, formando uma trombose arterial, e isso é uma das maiores causas aí do infarto agudo do miocárdio, do AVC, das tromboses de forma geral, né, venosa, tromboses arteriais periféricas, né. Então, realmente... A oclusão do vaso, né, impede a passagem, né, a passagem do sangue, isso sangue, aí. Causando aí um infarto ou forma uma AVC. Parede de coágulo, né? E aí impede a passagem do sangue. E hoje nós temos muitas formas de estar aí consumindo, né, essas substâncias, a nicotina, né, de uma forma geral. Quais as formas, doutora Kênia, que nós temos hoje, né, disponíveis para a população do tabagismo, né, vamos dizer assim, no geral? Então, aqui, né, principalmente na nossa realidade, ainda é muito frequente o fumo de rolo, muito frequente. As pessoas, inclusive, têm uma sensação de que o fumo de rolo, o fumo sabiá, que eles chamam, né, é até mais saudável do que o outro cigarro, né, do que o cigarro industrializado. Então, essa é uma forma muito comum aqui no interior ainda. Mas a gente tem as novas formas, né? A gente tem o cigarro, o fumo inalado por narguilé, né? Que é compartilhado. A gente tem... ainda a gente tem o cigarro de rapé, né? Que eles colocam na boca e mastigam, ainda tem isso também. E as novas formas que também tem a nicotina, que são os novos cigarros eletrônicos, né? Que também tem nicotina. Mas esse hábito de fumar é um hábito muito antigo, né? Na humanidade. Então veio lá de trás com esses cigarros que eram feitos manualmente. Depois veio o cigarro industrializado que teve o objetivo inicial de colocar um filtro na tentativa de segurar um pouco das substâncias tóxicas. Então tudo isso que o Dr. Alberto relatou tem a ver com as substâncias tóxicas e não com a nicotina. Então a gente ainda vai falar muito da nicotina em relação à dependência química, mas o que realmente causa essa toxicidade toda no pulmão e no organismo são todas as substâncias tóxicas, que chegam a ser 400 a 500 substâncias tóxicas aí conhecidas ao nosso organismo. Então atinge os pulmões e dali vai para os vasos sanguíneos e faz toda essa doença sistêmica, né? O tabagismo é uma doença de dependência química, né? E é uma doença que causa outras doenças. Então acho que esse é o nosso objetivo aqui, né? Falar das doenças cardiovasculares. Realmente, hoje, quando a gente fala em cessação de tabagismo, o impacto das doenças cardiovasculares é maior até do que nossas doenças pulmonares. Porque as doenças pulmonares, nós temos as mais frequentes crônicas, né, como o enfisema pulmonar, e o câncer também, né? Claro que o câncer é muito impactante na vida das pessoas. Então, também é uma motivação grande para se parar de fumar, mas o impacto de um infarto, de uma dor torácica, onde o paciente chega ao pronto-socorro infartado, talvez seja o melhor momento para se abordar a cessação de tabagismo, porque aquele paciente está ali fragilizado e é aquele momento que você tem que explicar que o cigarro tem todo esse efeito, né, doutor Alberto, de causar todo esse risco ao paciente e o quanto é importante cessar esse hábito para tratar a doença, né? Então, nós temos disponível para a sociedade uma gama de produtos que, né, são feitos exatamente para trazer apenas malefícios à saúde. Não existe nenhum benefício no hábito de fumar, não é mesmo? E mesmo com todas essas informações, Rodrigo, as pessoas ainda, né, iniciam o tabagismo. O que leva hoje, né, as pessoas iniciarem esse hábito tão deletério para a saúde? Boa noite a todos, né? A doutora Kênia já fez uma boa introdução, que a gente tem uma questão cultural
e vem um hábito, e quando a gente pensa em sistema, sociedade, a gente observa hoje o fumante ativo. Quem é o nosso fumante ativo hoje? Ele está ali jovem, né, às vezes criança, que recebe isso da sua cultura a qual ele está, e o que faz ele entrar nessa questão do fumo no primeiro momento? Pode ser uma porta de aceitação. Né? Eu não faço parte desse grupo, não faço parte... mas esse grupo aqui, se eu fumar, eu me sinto pertencente a esse grupo. Né? E ele começa a fazer o uso de fumo. Histórias, né? Acende cigarro para mim no fogão a lenha, né? Acende cigarro no outro, né? Então isso é muito forte, esse sentimento de pertença no primeiro momento, né? Hoje a gente quase não vê, né? As propagandas de TV, né? Aquela propaganda bonita com cavalo possante, né? Lindas mulheres, lindos homens. Então, o que aquilo vendia? Quem fuma é isto. Né? Então, esse sentimento de pertença. E até esse sentimento de pertença, ele sair, né, da nossa cultura, da nossa psique, demora um tempo considerável. Né? Então, isso está muito próximo. E quando eu faço um trabalho, né, de instigar, qual foi a primeira droga que você usou? A pessoa fala cocaína, ela fala o crack. Aí eu pergunto, como é que você começou a fumar? Com 10 anos, com 12, a primeira droga pesada com 20, com 30. Eu falo, já começa o início de droga com 8, 10 anos de idade. Né? Então você está ali já com esse hábito, com esse costume, e fica isso bem impregnado de fazer o uso. Né? Mas o início é cultural, o início é familiar, o início é um sentimento de pertença que ainda é muito forte, né, na nossa sociedade. E você está falando aí dos adolescentes, né? A gente tem aí essa exposição, né? De forma que hoje nós temos locais fechados é proibido. Mas dentro da sua casa, você faz como você, né, achar mais adequado. E ali você tem o jovem, você tem a criança, o adolescente que vai crescer na exposição. Esse adolescente, né, que está ali crescendo na exposição, vendo o tabagismo dentro de casa, muitas vezes até passivamente, fazendo parte, né, do vício do pai, da mãe ou do irmão, que seja, ele está mais propenso a ser um dependente, por exemplo, químico no futuro, não é isso mesmo? Sim. Então, um grande risco aí, né? Eu acho que uma atenção para os pais, porque acha que está fazendo mal só para si, né? Então, pensar no outro. Acho que a pandemia trouxe isso para a gente também, né? Essa coisa de pensar no outro, de se proteger, usar máscara. Eu acho que o tabagismo, a fumaça que você produz ali, tóxica para o outro, né? Eu acho que a gente pode aproveitar um pouco do que a gente teve de ensinamento da pandemia. Né? Você acha que como que isso está sendo divulgado, visto aí entre os seus... Na verdade, a gente tem que fazer mais isso que está sendo feito aqui hoje, né? Acaba tendo um impacto até pequeno, né, para uma boa parcela, né, que eu acredito que chega lá no consultório médico, né? Eu costumo dizer assim para o jovem, assim, olha, tudo bem, você está de boa aqui, porque tu respira, tá legal. Eu quero ver quando tu querer respirar por vontade própria, eu falo, eu trocaria tudo para poder ir numa praia e respirar, mas o cigarro me tirou isso, por exemplo, né? E tem muito essa questão do exemplo, né, que você falou. Uma outra coisa que eu tô pesquisando para encontrar algum viés científico, no senso comum já vi. Você pega uma mãe, né, nas suas gestações, 3, 4, 5 filhos, como é que ela era fumante nesse período? Isso é muito interessante no senso comum, né? Nos 2 primeiros filhos eu não fumava, depois de um tempo eu passei a fumar porque meu marido fumava. Aí você olha, os 2 filhos mais velhos não têm o hábito do fumo. Os 3 mais jovens que teve o fumo na gestação desenvolve com maior possibilidade, né? Não consigo afirmar se esse teor vem, mas isso é muito mostrado, né? E se eu vejo, né, meu pai, minha mãe fumando, meu irmão mais velho fumando, aquele símbolo de poder, né? Você não pode ser criança. Então quando eu crescer, eu posso. Né? E aí não tem essa leitura, né, que está trazendo aí essa questão dos infartos, né? Essa questão aí
dos aneurisma que pega mesmo. Assim, apesar de toda a informação que a gente tem, apesar de todo esse trabalho que é feito hoje, né, a gente tem muito mais informação, as pessoas ainda iniciam esse hábito. A gente segue com esse papo muito bom, né? Chamamos aí o intervalo e voltamos para o segundo bloco, já já. Boa noite, nós voltamos a apresentar aqui o Papo das 6. Hoje nós contamos com a presença do Rodrigo, que ele é psicólogo, doutora Kênia, ela é pneumologista, e o doutor Alberto, nosso cardiologista, ritmologista, Alberto Nogueira. Bom, nós estamos aqui falando sobre um assunto muito relevante, que é o tabagismo, né, a cessação desse hábito. Segundo a OMS, nós temos aí aproximadamente 5 milhões de mortes, né, pelo tabagismo no ano, é um número considerável. No Brasil, é em torno aí de 200 mil mortes, né, Rodrigo? Por ano. Então, assim, é muito preeminente o número, né, de mortes, tá? Eu gostaria de saber de você, assim, uma curiosidade que eu tenho. Mesmo depois que o paciente ele cessa o tabagismo, né, ele já está fora daquele período de abstinência. A nicotina ela é muito rápida para atingir o cérebro, né? Então, de 7 a 20 segundos, ela já atinge aí o cérebro, ela já causa, né, ela já pode causar síndrome de abstinência com muita rapidez. Mas mesmo após o período de passar, né, dessa síndrome de abstinência que é tão difícil, acho que eu julgo que é a parte mais difícil, né, é passar aquela semana ali daquela abstinência do cigarro. Os pacientes voltam a fumar. Ao que se deve esse retorno ao tabagismo, né, mesmo depois de ver que você consegue parar de fumar, o que a gente deve a esse retorno aí? O paciente sabe de todas as informações possíveis, já teve um sucesso, né, que foi aí a cessação e retorno. Existem os gatilhos inconscientes. A gente geralmente trata aquilo que é mais visível, né, mais palpável, né? Então, tipo, o que me leva a fazer o uso do cigarro? Você tem que parar de tomar café. Parei de tomar café. Né? Mas o que mais eu posso usar, né, que o café tinha, que o café chamava o cigarro? Né? Então, uma outra coisa, por exemplo, de um tipo de alimentação, né, que faz aquilo que o café fazia, que vai chamar o cigarro. Então, eu chamo de gatilhos inconscientes. Né? Não é fácil enumerar. E tanto tipo, poxa, eu estava tão bem, deu uma recaída, aí tem as ansiedades, outras questões, né? Falei, não, tranquilo. Veja, você já sabe um caminho que você segue e você está bem. Agora nós temos que descobrir os novos caminhos para essa outra questão. E também as questões de comportamento e hábitos, né? Existe todo um ritual, né, do fumante, né? O simples fato de eu acordar todo dia 6 horas e fumar, né, logo de primeira, né? Não vou acordar hoje e não fumar. Um feriado, uma férias, eu estou bem, estou tranquilo, acordei 10 horas. Isso quebra a minha rotina, né, e me coloca novamente dentro desse lugar do fumo, né? E aí ele ressignificar isso, porque às vezes a pessoa acaba sofrendo, né? Poxa, eu não dou conta, não. Calma, você deu conta, né? Agora você descobriu que por aqui, não vale a pena eu estar indo por esse caminho, né? Então existem muitos gatilhos, né? Desde uma alimentação e de comportamento, né? Que está associado. Eu vou tirando aqueles primeiros. Chupa bala, né? Uhum. Você chupa bala. Você está pensando em quê? Você desfoca o pensamento daquilo. Funciona, Rodrigo? Funciona. Né? Eu vou aqui na cidade, né? No núcleo de assistência psicossocial e vou colocar, né, um plastro ali para ajudar. Bacana. E o mais importante, tem que ser conversado, né? A pessoa precisa encontrar alguém para falar um pouco sobre isso, que ela se encontra no outro e não esquece isso. Então, esses gatilhos inconscientes, nem vi que eu estava fumando. Nem vi que eu fumei 5 cigarros. Né? Nem vi que eu tinha fumado uma
inteira, né? E muitas vezes eles substituem, né, um vício por outro vício. Aí vem o ganho de peso, né? Vem todo um outro problema aí, né, Alberto, por trás da cessação do tabagismo, não é mesmo? Na verdade, meus pacientes, assim, eu sempre explico isso já quando param de fumar, que quando eles... É normal até ter recaídas ou lapsos, né? E voltar a fumar um cigarro, enfim. E eu tento explicar eles da seguinte forma. O vício cerebral à nicotina, essa dependência da nicotina, se ele conseguiu ficar a primeira semana sem, a segunda semana sem, a terceira sem, as próximas semanas e os próximos meses serão cada vez mais fáceis de ficar sem o cigarro. Mas se ele se submeter a um cigarro daqui a um ano, um cigarro vai dar o gatilho cerebral de novamente responder aquele prazer que o corpo dele tem à nicotina. É diferente de uma pessoa que nunca fumou. Uma pessoa que nunca fumou e fuma um cigarro não deve iniciar nem com um, mas assim, às vezes experimenta um e fala, não quero mais. Mas a pessoa que já foi dependente há 10, 5 ou 1 ano atrás, a chance dele voltar a essa dependência com um cigarro é grande. Por isso que a gente tenta ao máximo não ter essas recaídas. Mas é o que o Rodrigo falou, teve a recaída, não podemos desestimular aquele paciente, é continuar estimulando ele a começar do zero, né? Então, isso é uma conversa mesmo que o Rodrigo, como psicólogo, tem que ter e a gente tem no consultório sempre, porque a doença está ali, a doença pulmonar está ali. Então, eu tenho que toda a minha consulta reforçar a importância dele não voltar a fumar. Porque se voltar a fumar, a regressão da doença é muito grande. As principais doenças relacionadas, né, no âmbito pulmonar, no caso, né, respiratórias, as principais doenças que nós temos acometendo esses pacientes no seu consultório, né, as mais comuns aí. A mais comum é o enfisema, né, ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. São dois espectros, na verdade, de uma mesma doença pulmonar, né? O enfisema são bolhas, então a gente vê isso em tomografia. Hoje a gente tem muito mais acesso a esse exame. A gente encontra esses achados. Eu explico isso para os meus pacientes que nada mais é do que uma destruição pulmonar. Essas substâncias tóxicas inaladas chegam aos pulmões e destroem aquele parênquima, aquela estrutura pulmonar e formam aquelas bolhas. E como o Rodrigo disse, às vezes jovem, você não tem isso ainda, ou você tem uma quantidade pequena que ainda não compromete o funcionamento do pulmão. Que é essa doença, quando já passa a comprometer o funcionamento, a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. E essa sim é muito sintomática, é falta de ar, tosse crônica, chiado no peito, e às vezes uma crise de insuficiência respiratória até aguda, por uma doença crônica, mas que por um motivo exacerba e fica uma insuficiência respiratória aguda. Então essa doença é com certeza mais frequente. Ela tem tratamento, depende de parar de fumar, mas depende de medicação diária e contínua a partir daquele momento, porque é uma doença crônica que não tem mais cura. Daí a importância da gente cessar ou nem começar a fumar, né? Cessar o tabagismo quanto antes. Aí vem as outras complicações, por exemplo, o paciente tabagista, ele tem mais risco de infecções respiratórias. Então, às vezes o paciente faz tuberculose, maior risco de infecções crônicas como a tuberculose, mas maior risco de Covid, de pneumonia. Então, ele começa a fazer infecções de repetição, que isso também desenvolve doença crônica ou piora da doença crônica. Câncer de pulmão. Então, a gente tem... E ainda as doenças como asma, doenças alérgicas pulmonares, em quem fuma, isso também tem um comprometimento muito pior. Então, essas são as queixas diárias, assim, né? Tosse, chiado, falta de ar, é a queixa diária. Se o paciente, que pode ser todas essas doenças aí crônicas, e se o paciente já chega com uma dor, com emagrecimento, com tosse com sangue, já são sinais de alerta para a gente pensar em câncer de pulmão também. Quando a gente fala em tabagismo e câncer, a gente pensa logo no câncer de pulmão. Mas nós temos vários dispositivos, né? Hoje nós temos formas diferentes de consumir essas substâncias. Então, o câncer, ele vai... É uma doença sistêmica também, né? Então, vai desde do câncer de boca, traqueia, pulmão,
até bexiga, né? Então, assim, realmente é uma repercussão muito grande, né? É um hábito muito deletério. Você vê, um cigarro, esse hábito de fumar gera tantos danos, né? Que vai desde ali do comportamento social, ali né? De socialização, até as doenças cardiovasculares, pulmonares e neoplásicas, né? Agora, o paciente, ele sempre pensa assim, se eu parar de fumar, eu vou melhorar, eu vou ficar, né, 100%, eu vou me curar dessa doença que apareceu, né, a doença pulmonar cardíaca, né? Da parte pulmonar, quanto tempo eu já posso ver assim, a melhora após cessar o tabagismo? Qual o benefício? A melhora é rápida, a melhora inicial é rápida. A respiração fica mais fácil desde os primeiros dias, sem dúvida nenhuma. Porque você tira as substâncias tóxicas diárias do seu pulmão. Então, se você todos os dias inalava substâncias tóxicas e a partir daquele dia você não inala mais, com toda certeza, até o cheiro melhora, as vias aéreas superiores tornam-se menos inflamadas de início e os pulmões, consequentemente, também. E a longo prazo, essas doenças crônicas, Débora, aí é diferente. Por quê? A partir do momento que se instalou um DPOC e um enfisema, como eu disse, não tem cura, tem tratamento. Então, a cessação de tabagismo contribui, sim, para esse tratamento. A gente pode até recuperar a função pulmonar de pacientes que pararam de fumar e que mantêm o tratamento. Mas aí já são duas coisas necessárias. Tratamento da doença e cessação de tabagismo. Em relação a risco de desenvolver a doença, pacientes que pararam de fumar há 10 anos, talvez tenham uma chance de câncer de pulmão mais ou menos parecida com quem nunca fumou. Isso também para o DPOC. Mas o que não é infrequente é a gente diagnosticar a doença pulmonar do tabagista em pacientes ex-tabagistas. Então, o paciente que chega para mim com 70 anos, com crise de tosse, chiado, falta de ar, muito cansado para ir ao banheiro, e parou de fumar 20 anos atrás. Como explicar isso? Provavelmente há 20 anos ele tinha essa doença. Ele só não evoluiu antes porque ele era mais jovem. Então, assim, a capacidade pulmonar ainda era mantida, a capacidade muscular ainda era melhor. Então, ele não tinha percepção dos sintomas. Mas essa doença, com certeza, ela existia 20 anos atrás. Pela falta do tratamento, talvez ela evoluiu mesmo com a cessação de tabagismo, por causa da falta do tratamento, e também pela evolução da idade, que aí o paciente começa a sentir mais ao envelhecer. Na cardiologia, a gente fala que os primeiros momentos, os primeiros 5 minutos, né? De parar de fumar. Alberto, qual a correlação aí com os pacientes que já são, né, doentes, já possuem alguma doença crônica, já fazem um acompanhamento e fuma? Qual que é o prognóstico? Como é que... Então, o cigarro ele traz realmente uma piora importante do prognóstico desses pacientes, porque ele, como o próprio tabagismo, ele costuma ser a causa de várias doenças cardíacas, né? Infarto, o derrame, pressão alta, a fibrilação atrial, as arritmias cardíacas, né? E também insuficiência cardíaca. Assim também, a gente sabe que não só o cigarro causa essas doenças, né? Então, várias outras doenças, vários outros fatores de risco causam essas doenças e o cigarro, sendo mais um fator de risco, só tende a piorar. Agora, se uma pessoa que tem alguma doença cardiovascular e ela para de fumar, né? Com o tempo, principalmente se a gente avaliar um quadro de meses até anos, a gente vê que há uma redução muito grande na recorrência de doença, né? Uma redução muito grande na recorrência do infarto, do derrame, da insuficiência cardíaca, da arritmia. Então, o fato do paciente parar de fumar, sendo um cardiopata, isso traz muita vantagem para ele, de várias formas, mas principalmente do ponto de vista cardiovascular. Eu tenho no meu dia a dia, né, na minha prática, eu tenho 2 casos em que os pacientes deixaram de fumar e eles nunca mais tiveram problemas nenhum. Os 2 tiveram um infarto,
né? 2 casos com infarto, um infarto grande, e no acompanhamento ao longo de anos, eles não tiveram mais doença arterial coronariana, ou seja, eles não tiveram mais nenhum entupimento de artérias. Eles passaram bastante tempo sem nenhum entupimento, e a gente vê que nesses casos aí, o grande fator que desencadeou essa ausência de doença foi a suspensão do tabagismo. Foi a ausência do tabagismo. Exatamente. A gente vê isso, então, do ponto de vista de literatura, e a gente consegue ver isso na prática, no consultório, muito bem. Exatamente. E tem aquela história também que imediatamente ao parar de fumar, nos primeiros dias já melhora a frequência cardíaca, né? A pressão melhora, tudo, a parte cardiovascular também melhora imediato. Né? Sem dúvida, né? Aquelas alterações mecânicas das artérias, né? De dilatação, de vasoconstrição, as alterações do próprio endotélio, né? E também as alterações de trombose, né? Você diminui a chance de trombose. Então, realmente Com certeza. Não, só há benefícios, né, em parar de fumar. Isso. Não existe nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. É necessário, né, a gente falar cada vez mais sobre esse assunto. É um assunto que sempre a gente vai estar tocando, falando, acho que ainda por muito tempo, infelizmente, né, com essas novas modalidades aí que nós temos de tabagismo, a gente vai poder conversar muito sobre isso, com certeza, né? Uhum. Bom, nós vamos chamar aí o intervalo e voltamos para o bloco final. Vamos lá. Boa noite, nós voltamos aqui com o nosso Papo das 6. Hoje nosso assunto é tabagismo. Nós vamos iniciar esse bloco com algumas imagens de tomografias de pacientes da doutora Kênia para mostrar assim, os danos, né, de forma bem clara, que o tabagismo ocasiona. A doutora Kênia vai comentar para nós, por favor. Aí são imagens de tomografia de tórax. A imagem da esquerda, onde está escrito pulmão normal, a gente tem um corte do pulmão. É um parênquima pulmonar acinzentado, essa área acinzentada que vocês estão vendo, que está normal. As linhas brancas são os vasos sanguíneos aí, como o doutor Alberto citou. Do pulmão com enfisema, que vocês veem à direita, está circulado de amarelo, uma área enfisematosa, né? Então, são bolhas, como eu expliquei. É uma área mais preta, que você não vê esse parênquima cinza, então são bolhas de ar, ou seja, são locais onde o pulmão foi destruído, a gente não tem mais pulmão ali, ele acumula ar. Eu acho que tem outra foto. Ali a gente vê bilateral. Uhum. Você vê à esquerda, no pulmão com enfisema, vocês veem 2 círculos ali amarelos, que vocês veem o acometimento de bolhas nos 2 pulmões, pulmão à esquerda e pulmão à direita. Então, a falta dessas áreas ali de pulmão fazem com que esse paciente tenha mais sintomas respiratórios. Acho que tem só mais uma, mostrando mais lobos superiores, que também é o mais comum. Aí a gente está na parte mais superior dos pulmões. Aí está mostrando também bolhas de enfisema. Tem bilaterais, a gente está mostrando 2 círculos do lado direito ali. Mas tem também contralaterais, a gente tem mais comum mesmo enfisema em lobos superiores e em periferia. Então, se a gente pegar todos os cortes aí, todas as imagens desse paciente, com certeza vai ter muitas e muitas e muitas bolhas que alteram o funcionamento desse pulmão e a gente acaba tendo que tratar esse paciente como cronicamente, com medicações inalatórias específicas, né? Depende de outros exames, mas a tomografia hoje dá essa imagem que é como se eu estivesse vendo um pulmão na minha mão, né? Que antes a gente só conseguiria ver num paciente ou num exame em mão, né? Com o pulmão na mão, vendo aquelas bolhas. Hoje a gente consegue ver isso na tomografia, né? No raio-x, às vezes, estima, mas a tomografia é mais específica. O que leva esse paciente a te procurar no consultório? Falta de ar, tosse crônica e chiado no peito. E agora, nessa época de infecções, influenza,
Covid, a gente pega pacientes que entram em crises graves, interno em UTI, por exemplo, com insuficiência respiratória, e não sabem que tem essa doença. E aí o médico da UTI, o médico da internação, começa a tratar essa doença crônica e encaminha para consulta. Aí a gente faz um exame chamado espirometria, além da tomografia, que às vezes ele já traz em mãos, e a gente estima o quanto grave ou não está essa doença e quais as medicações adequadas para aquele paciente. Os pacientes que têm esse tipo de alteração, o DPOC, o efizema, ou a própria asma e fuma, eles são mais suscetíveis, por exemplo, a uma doença viral? Com certeza. O prognóstico é mais reservado também? Na COVID, a gente tem isso confirmado por estudo científico. Os receptores dos vírus, tanto do vírus influenza quanto dos sinciciais respiratórios e também do COVID, esses pacientes têm mais receptores para vírus no pulmão. Então, eles têm mais chance de se contaminarem. E, além de ter mais chance de se contaminarem com esses vírus, de desenvolverem doenças mais graves. Por quê? O pulmão desses pacientes já é cronicamente inflamado e doente. Se você pega uma infecção viral ou pneumônica, né, ou por bactéria, e esses germes causam uma inflamação pulmonar, você imagina que um pulmão já inflamado, com mais a inflamação da infecção, vai se tornar mais grave. Então, o risco de gravidade é também maior nos pacientes tabagistas. Então, o COVID veio aí como um susto para os tabagistas, né? Porque realmente muitos nos procuraram com medo da doença, com medo de adquirir, e foi um dos momentos que a gente usou para orientá-los a parar de fumar. Infelizmente, a pandemia também veio para causar muita ansiedade, né, Rodrigo? Assim, os pacientes ficaram muito dentro de casa, e muitos, infelizmente, que já tinham parado de fumar, alguns voltaram a fumar devido ao aspecto psicossocial ali dessa pandemia, infelizmente. Então, mas realmente a Covid, a pandemia, veio para ser mais um motivo para estimular os pacientes a pararem de fumar. Alguma correlação entre a eficácia da vacina e o tabagismo? A redução da eficácia dela e o tabagismo? Também, porque se a gente pensar que esses pacientes são cronicamente inflamados, os que fumam, a imunidade, entre aspas, é mais baixa. Então, a condição dele produzir anticorpo pode sim ser mais baixa. Então, às vezes a vacina passa a não ser tão eficaz nesses pacientes tabagistas também. A atividade física, ela vem aí a complementar, né? Eu acho que é até mudança do hábito, né, Rodrigo? Que eu acho que é sair daquela rotina do cotidiano para nós podermos aí dar esse pontapé inicial, não é, Roberto? Como que a atividade física pode vir a ajudar esses pacientes, assim, na sua rotina do consultório? Como que você... A mudança de comportamento, a quebra de hábitos, geralmente é a chave, né? Para a gente conseguir ter uma chance maior de suspender o tabagismo, né? E uma dessas quebras de comportamento, né, de hábitos, é justamente a atividade física. E a gente vai vendo que a atividade física não é compatível com o cigarro, né? A pessoa que adquire aquele gosto, né, por fazer uma atividade física, seja ela qual for, e a gente sabe que a endorfina, à medida que ela vai fazendo atividade física, a endorfina, que é uma substância que dá uma sensação de prazer e que é produzida com o ato contínuo de se exercitar, vai fazendo a pessoa ficar mais adepta ainda da atividade. E a gente sabe que a pessoa que fuma, ela começa a ter dificuldades respiratórias, né? Começa a ter algumas dificuldades relacionadas à capacidade física, né? E isso faz com que ela tenha, então, uma vontade maior de deixar de fumar, porque ela quebrou um hábito de ser sedentário, e agora ela está encontrando prazer em outro tipo de situação, né? E o cigarro vem aí a atrapalhar o rendimento, né? Então, assim, bastante, né? Você não consegue um rendimento ideal, né? Se você estiver fumando, é isso que você está... Sim, tá inalando um monte de fumaça para dentro do pulmão. E durante a atividade física, quanto mais oxigênio tiver, mais a gente rende. Agora,
um monte de fumaça no pulmão, Exatamente. não tem como, né? Uma coisa que a gente faz assim com uma certa rotina na cardiologia é fazermos um acordo com o paciente. Porque muitas vezes eles procuram a gente para o tratamento medicamentoso, né? Então acha que tem alguma mágica para parar de fumar, né? A sua percepção, quando o paciente nos procura, né, para parar de fumar, nós fazemos alguns acordos ali para termos sucesso, certo? O que é importante para esse tabagista que quer cessar o tabagismo na decisão aí de parar de fumar? Como que é esse acompanhamento que você faz com a orientação? O que acontece, né? Primeiro, ele só procura porque tem alguma dor. Então, se não tem dor, eu não procuro, né? Se não tá incomodando. Né? Fumei 20 anos, parei, tô bem. Aí tu olha lá depois nos exames clínicos, parou de fumar 20 anos, mas você ficou uma história, né? Fazendo seu metabolismo mexer onde não era para mexer. Né? Então, essa decisão de buscar, ela dar-se pela dor, né? E se essa dor some, a gente está até conversando, se essa dor some, eu volto a usar, né? Porque, Rodrigo, se eu fumar um cigarro por dia, isso vai me fazer mal? É um ponto, né? Se eu beber, né, 100 ml de vinho todo dia, isso vai me fazer mal? Isso é um ponto, né? A quantidade, ela tem a sua referência, né? Então, esse é o primeiro viés. Ele procura o tratamento por causa da dor, né? Aquela sensação de quase morte, assustei, né? Sou fumante, vi meu pai ali naquela situação, né? De CTI, de UTI, né? Da mesma forma que tem os gatilhos inconscientes que me levam para o fumo, eu também tenho situações que eu passo que me fazem refletir, falar, opa, a história do outro aquela mesma história que me levou a fazer o uso, existem as histórias, esses bate-papos, né, que é muito importante, que me fazem ressignificar. Essa ressignificação é um desafio muito grande, né? Aceitar, primeiro, né? E o problema é que a gente não vê, né? Eu não vejo meu pulmão, né? Eu não vejo aí meu coração, né? E então fica a sensação que tá tudo bem. Aí quando tá rateando, tem que procurar alguma coisa. E o remédio, sim, ele traz esse alívio para ti e uma boa orientação, uma boa clínica, né? Olha, mas é por aqui. E o nosso grande desafio é no todo lado dele, né? Então, como ele levar essa mensagem, né? Essa orientação, essa troca e falar, é você que tem que ressignificar espaço. Então, essas experiências muito fortes que a gente passa nos fazem a refletir, né? E falar, opa, esse caminho aqui não está muito bacana que eu estou seguindo, não. E é muito importante que o paciente ele decida, não quero mais fumar. Porque se ele ficar dependente só do tratamento químico, né, Alberto? A gente não vai ter um resultado a longo prazo. E a gente, na cardiologia, a gente tem um bom exemplo disso, que, estatisticamente falando, os pacientes que mais deixam de fumar são aqueles pacientes que tiveram infarto. Né? Então, assim, quem já teve infarto e que passou todas aquelas dificuldades, sobreviveu ao infarto, né? A maior parte deles deixa de fumar. E isso maior do que qualquer outra doença. Eu acredito, pelo menos na última estatística que eu li. Não sei se atualmente tem mais alguma coisa, mas realmente, ele tem uma experiência da dor, né? E isso traz uma sensação de que aquilo não pode acontecer mais. Você perguntou, né, o que falar. Cada cliente, cada paciente é único, né? Então, se é uma pessoa mais idosa, a gente tem os netos, que é uma fonte de prazer ali, né? A gente tem ainda muita coisa pela frente. Então, mas seu neto tá chegando, né? Essa criança tá chegando. E aí, como é que é isso? E é interessante que a informação, acho que é uma das melhores linhas de tratamento, né? A gente faz o trabalho às vezes nas escolas, né? E aí, Rodrigo, informação e orientação para desconstruir muita coisa que foi construído, né? Então você é um jovem, né? E aí, família não vai ter, seus sonhos profissionais, né?
Então, fazer ele pensar nisso é uma troca muito interessante, porque tirou aquilo, né? A ansiedade me levava para aquele lugar. Então, se eu mudo o meu comportamento, opa, e vai ficando um tempo, outro tempo, não quero isso mais para mim, né? E às vezes, quando a gente olha para dentro das famílias, vou falar para as famílias agora, né? As famílias têm que ajudar a pessoa que fuma. Porque às vezes eu parei de fumar, minha esposa continua fumando. E aí? Isso Olha é muito importante. o tamanho do gatilho que eu tenho dentro de casa ali. O cinzeiro, né? Que tá fazendo. Então, é uma luta que a família toda tem que participar desse processo, que vale muito a pena, né? A dependência à nicotina, ao tabaco, ela é real, né? Então, a pessoa que está ali cessando esse vício, ela precisa desse estímulo familiar, dos amigos, né? Eu sempre oriento assim, você vai parar de fumar, você vai ter que pedir a cooperação de quem fuma em casa para não acender o cigarro do seu lado. Porque o simples fato de acender um cigarro pode ser esse gatilho, né? Você viu alguma diferença entre os homens e as mulheres no seu consultório? Com a facilidade em cessar o tabagismo? A gente estava falando sobre a necessidade de falar sobre o assunto, né? Então, assim, a mulher ela tem uma facilidade melhor para falar sobre isso, né? Mas a gente cai na questão de números, né? Hoje a gente tem um número muito maior, né, feminino do que masculino. Então, essa proporção das mulheres fumantes, ela ganha dos homens porque, né, existem muitas mais mulheres na nossa região do que homens, né? Mas elas têm uma facilidade maior também da interrupção pelo uso, né? Mas, tipo, não tem muita diferença, né? De raça, cor, idade. Na nossa especialidade, a gente vê alguma diferença, né, Alberto? Dessa facilidade em parar de fumar entre o homem e a mulher, assim, no consultório. Eu tinha curiosidade de saber, lá na ponta, como era. Você tem essa... Então, em relação a homem e mulher, eu não sei. Eu sei que a tendência entre pessoas de etnias, né, variadas, né? Sei que os asiáticos, né, eles têm menos propensão a fumar e as pessoas negras e brancas, elas têm mais avidez pelo tabagismo, né? Asiáticos e índios, se não me engano. Mas eu não sei essa proporção. Você... Mulher, ela tem um vínculo maior com o cigarro. Aparentemente, ele é mais um companheiro, né? Então, o que nós temos ali é uma dependência talvez maior, mais do hábito, né, de acender o cigarro, da companhia dele. O homem parece que tem uma facilidade maior em cessar o tabagismo. Mas o acesso para falar sobre isso, a mulher é mais aberta, né? Então, para interromper, né, o vício, o hábito, a mulher acaba dando uma resposta maior quando aceita, né? Acho que o primeiro passo é esse aceitar, né? É o ponto. Muito bom. Eu gostaria de agradecer Rodrigo, doutora Kênia, doutor Alberto. Foi um bate-papo, acho que muito proveitoso para todo mundo que assistiu, né? Agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, tá bom? Podem falar, se vocês quiserem. Eu agradeço também pela oportunidade e uma boa noite a todos. Muito obrigada. Nós finalizamos por aqui. O tabagismo, gente, ele é uma doença, ele tem cura. Procure um cardiologista, um pneumologista, procure um médico para te dar assistência para iniciar esse tratamento. Existem tratamentos, mas também depende de você dar o primeiro passo em busca de cessar o tabagismo. Eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram pela internet, pela rádio, pelo YouTube, né, e pela TV Sim. Muito obrigada e até um próximo Papo das 6.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.